Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Fisiologia, que tem como objetivo auxiliá-los no entendimento dessa ciência fundamental. Hoje, começaremos a entender o processo conhecido como filtração glomerular. O conhecimento da função glomerular é de extrema importância para o entendimento do funcionamento normal do rim, visto que esse órgão demonstra estreita relação entre a circulação renal e a função tubular. Para começar, é importante lembrar que, por minuto, entram nos rins 1 litro e 200 ml de sangue, o que nós chamamos de fluxo sanguíneo renal, cerca de 25% do débito cardíaco. A filtração glomerular acontece nos capilares glomerulares e é o primeiro processo responsável pela formação da urina. Cerca de 20% do fluxo sanguíneo renal que passa pelos capilares glomerulares são filtrados e chegam até o espaço de Bowman. O restante do sangue, que não foi filtrado, chega até a arteríola eferente, seguindo para os capilares tubulares e assim voltando para a circulação sistêmica. É importante salientar que o processo de filtração glomerular é dependente da estrutura do glomérulo. O glomérulo é formado por um enovelado de capilares que tem origem na arteríola aferente. Na sequência dessas estruturas, os capilares glomerulares dão origem à arteríola eferente. Quando analisado pela microscopia eletrônica, os capilares são formados por uma rede de células endoteliais que possuem grandes fenestrações, fendas com 750 angstrom envolvidas por cargas negativas. Essas barreiras permitem a passagem de substâncias com alto peso molecular, mas não permitem a passagem dos elementos figurados do sangue e grande parte das proteínas plasmáticas que, em pH fisiológico, apresentam cargas negativas. Outra estrutura que compõe a barreira de filtração é conhecida como podócito. Os podócitos têm origem durante o desenvolvimento embrionário, a partir da membrana interna da cápsula de Bowman, a qual também apresenta carga negativa. Os podócitos são formados por um corpo celular e por prolongamentos chamados de pedicelos. Os pedicelos são conectados à membrana basal dos capilares e acabam formando fendas de filtração, importantes no processo de filtração que será descrito a seguir. Além disso, compondo o glomérulo, encontramos as células mesangiais, estruturas contráteis compostas por actina e miosina que circundam os capilares glomerulares e que, além de dar suporte, podem contrair-se modificando o fluxo de sangue pelos néfrons. Durante o processo de filtração, o plasma sanguíneo deve atravessar um endotélio capilar, a membrana basal e a parede interna da cápsula de Bowman, formada pelos podócitos. A única camada contínua das três citadas anteriormente é a membrana basal, por isso ela é fundamental para a determinação da permeabilidade dos capilares. A membrana basal, da mesma forma que o endotélio e os podócitos, apresenta carga negativa devido à presença do ácido ciálico, impedindo assim a filtração da albumina em situações normais, como demonstrado na figura. As características estruturais dos capilares glomerulares determinam quais os compostos que serão filtrados ou não. Para saber quais serão filtrados ou não, normalmente é utilizada uma razão entre a concentração da substância no filtrado glomerular e no plasma sanguíneo. Quanto mais longe do valor 1 estiver essa razão, menor é a sua filtração através dos capilares glomerulares. Ou seja, menor será a sua concentração no filtrado glomerular em relação à sua concentração no plasma sanguíneo. Esta razão é diminuída para moléculas com alto peso molecular, pela sua dificuldade em atravessar a barreira de filtração. Vejamos a seguir alguns exemplos. O sódio parece ser livremente filtrado. Sua razão de filtração gira em torno de 0,96. Por isso, acredita-se que se ele não estiver ligado a proteínas, a sua concentração no filtrado e também no plasma serão similares. O cloreto demonstra a razão de 1. Isso nos sugere que esse íon
é livremente filtrado pelos capilares glomerulares. Já o cálcio apresenta razão de 0,63, mostrando que em torno de 40% do cálcio não é filtrado. Esse fato pode ser explicado pela ligação do cálcio a proteínas plasmáticas, limitando sua presença no ultrafiltrado do espaço de Bowman. Dessa forma, podemos concluir que o fluido filtrado nos glomérulos é um ultrafiltrado do plasma sanguíneo, que contém todas as moléculas presentes no sangue, exceto os elementos figurados, grande parte das proteínas plasmáticas e os compostos que estiverem ligados às proteínas, como o cálcio e os lipídios. Como a água e os solutos são filtrados quase na mesma proporção, a concentração do ultrafiltrado é quase idêntica à concentração plasmática. Isso é importante para entendermos a função tubular, como veremos na sequência das nossas aulas. No nosso próximo encontro, mostraremos a vocês quais as forças que determinam o movimento de fluido através dos capilares, ou seja, estudaremos a força hidrostática e a força exercida pelas proteínas, chamada de pressão oncótica ou também de pressão coloidosmótica. Nós agradecemos muito a sua atenção e os convidamos para assistir os nossos vídeos que estão no nosso site www.fisiologiaux.webnode.com e também no canal do YouTube Fisiologia Geral UX. Até logo!